Que alegria, né? Poder estar aqui mais uma vez. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens com o nome Quem Sou Eu? Nos domingos passados nós abordamos, demos resposta, quem sou eu? E nós respondemos que não é o nosso trabalho, que não é a nossa experiência humana, não é a nossa infância ou cidade que nós moramos que nos define, mas a nossa identidade está em Cristo Jesus. E hoje nós estamos na metade desta série. Portanto, vou fazer um resumo. Peço a atenção de vocês, prestem bastante atenção. A primeira resposta dada a essa pergunta, quem sou eu, foi: somos criaturas. Ou seja, somos criaturas criadas por Deus do pó da terra. Deus soprou sobre nossas narinas o fôlego da vida, fazendo a sua imagem, e com isso, com o propósito de glorificá-lo nesta vida terrena. E o Salmo 150, versículo 6 diz que: portanto, todo ser que vive, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu acho muito lindo que o salmista ele finaliza dizendo aleluia, Sendo criaturas, somos fisicamente frágeis e espiritualmente vulneráveis. Portanto, somos seres, humanamente dizendo, totalmente dependentes do Criador de Deus. E a segunda resposta que nós demos: quem sou eu? Somos alguém que estamos em Cristo. Estou em Cristo. Fomos criados com o propósito de glorificar a Deus. Mas o ser humano, no jardim do Éden, buscou a sua própria glória. E como todos sabem, Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no jardim. Portanto, toda a raça humana ela foi contaminada pelo pecado. E por sermos da semente de Adão, todos nós nascemos pecadores. Motivo pelo qual pecamos a todo instante, seja em pensamentos, em atitudes, em palavras, em motivações. Somos verdadeiros pecadores em série, agora sentados no corredor da morte, esperando a condenação eterna. Mas a palavra do Senhor diz que Deus interviu na história, enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar, para estar no nosso lugar no corredor divino da morte, para que ele morresse a nossa morte, para satisfazer a justiça de Deus, de modo que pudesse nos perdoar de maneira completa. Deus vai até o pecador, mesmo o homem sendo inimigo dele por causa do pecado, Deus vai até o pecador e resgata esse pecador. E diante disso foi a nossa terceira resposta: quem sou eu? Somos justificados. Irmãos, em Cristo agora somos vivos, fomos justificados, ou seja, Jesus Cristo se fez homem, cumprindo toda a lei, sem cometer pecado algum em nosso lugar, para nos dar vida, para nos tornar justos diante do Pai. Portanto, em Cristo, nós não somos apenas resgatados da ira eterna de Deus, mas agora nós somos adotados por Deus, membro da sua família, podendo desfrutar de um relacionamento de filho para com o pai. E esta foi a quarta resposta: quem sou eu? Eu sou adotado. Mas algo fundamental Deus faz além de nos perdoar e de nos adotar. Deus nos transforma em uma pessoa diferente, uma nova criação. Portanto, o tema desta manhã é: sou nova criação. Quem sou eu? Sou nova criação. Por estarmos em Cristo, como nós cantamos, recebemos um novo coração, um novo espírito, uma nova identidade, um novo relacionamento. Por intermédio do Espírito Santo, Deus transformou radicalmente o nosso coração. Transformou um coração que vivia em rebelião e desobediência contra Ele, capaz de obedecê-lo de maneira amorosa. E vejam o que Deus prometeu alguns 600 anos atrás. Abra comigo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao 28, nós vamos ler. Aliás, Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao 27. Assim que você encontrar, eu peço que você mais uma vez se coloque de pé. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao 27. A palavra do Senhor diz assim. Olha que coisa linda, irmãos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Amém? Pode se sentar. Irmãos, essa passagem ela é maravilhosa. Nessa passagem Deus promete duas coisas: mudar de forma radical o nosso coração. Aqui Deus não está dizendo que vai curar o nosso coração. Ele está dizendo que Ele tirará esse coração e nos dará um novo coração. E de fato, colocará o seu Espírito Santo em nós para nos capacitar, nos encorajar a obedecer os seus mandamentos. O cumprimento final dessa promessa aguarda os novos céus e a nova terra, quando o pecado será completamente banido. Mas ele tem seu início em cada um de nós, no momento em que nós confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o motivo do apóstolo Paulo ele falar assim de maneira bem confiante e alegre, quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. Aqui ele está novamente, usando uma das expressões que ele mais gosta, o apóstolo Paulo. E nós já mencionamos isso em uma pregação anterior passada, quando ele fala assim, em Cristo. Por que ele fala em Cristo? Porque somente por meio dessa união com Cristo é que podemos nos tornar uma nova criação. Com a afirmação, ele fala assim, as coisas velhas já passaram. Paulo está se referindo à nossa velha identidade em Adão, lembram? Em Adão, ele diz que essa identidade já se foi completamente, ela foi embora, já não é a nossa identidade, já não é a verdade para nós. Em Adão, nós estávamos sob a culpa do pecado, sob o domínio do pecado, escravizados pelo pecado. Era impossível o ser humano obedecer a Deus estando em Adão. Sob a culpa do pecado, era impossível nós, seres humanos, agradarmos a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e surgirão coisas novas. É por meio da nossa união com Cristo em sua morte. Olha que coisa linda. Morremos para o pecado e para o domínio que estava em nós. Assim surgiram novas coisas, assim coisas novas surgiram. Agora nós somos capazes de obedecer, de viver e de agradar a Deus. A nossa velha identidade Adão, ela se foi. E com ela foi sua escravidão ao reino de pecado. Agora eu convido a você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Você vai abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e vai ficar aí. O versículo 1 e versículo 2. Olha que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja em Roma. Versículo 1: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Versículo 2 ele fala assim: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Vou repetir essa parte. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Com essa nova identidade em Cristo, aqui o apóstolo Paulo, igreja, ele está dizendo que é impossível que o cristão continue em pecado. Por que é impossível? Porque morremos para o pecado por meio da nossa união com Cristo em sua morte. Morremos para o pecado, pois a nossa velha natureza, essa natureza adâmica que estava em Adão, foi crucificada juntamente com Cristo naquela cruz, sendo nossa velha natureza o que éramos em Adão. E olha que diz no versículo 5 de Romanos 6: porque se fomos unidos a Ele a quem? Jesus Cristo, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso,
A nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Podemos continuar a pecar, mas não podemos continuar em pecado, pois não estamos em Adão. Estamos em quem? Em Cristo. Nossa nova identidade está em Cristo. Em Adão tínhamos um coração de pedra. Lembra, Ezequiel? Um coração de pedra. E Deus tirou nosso coração de pedra e nos deu em Cristo Jesus um coração espiritualmente vivo, responsível a Ele. Essa transição de estar em Adão para estar em Cristo não é algo que nós pudéssemos fazer acontecer por nós mesmos, com os nossos méritos, com os nossos esforços, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Foi Deus, apenas Ele, que fez isso acontecer. No momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a pessoa que estava em Adão morreu. Fomos crucificados com Cristo. Nós agora estamos em Cristo. E por causa dessa união com Ele, a disposição básica do nosso coração, ela foi radicalmente transformada. Esse é o motivo pelo qual Deus nos conduziu à sua família. E espiritualmente nós fomos adotados como filho. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12: portanto não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Por meio da nossa união com Cristo Jesus, não somente nós fomos libertos do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas também fomos unidos em Jesus em sua vida. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, por causa de quem? Cristo Jesus. Portanto, os nossos desejos pecaminosos não é o nosso Deus. Talvez você pense aí no seu lugar: pastor, se realmente nós somos libertos do pecado, do domínio do pecado, dessa escravidão do pecado, pelo sacrifício de Cristo Jesus, e o pecado não mais me governa, por que devemos ser cuidadosos em não deixar o pecado reinar em nosso coração e nosso corpo mortal? Eu creio que Jesus se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou, porém eu, a todo instante, vacilo, peco, continuo pecando. Irmãos e irmãs, nós estamos engajados em uma guerra espiritual contra a corrupção que sobrevive em nós. E essa batalha, ela tem consequências reais para nós mesmos, para os outros e para a glória de Deus, dependendo de como nela nós engajamos. Olha que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Embora nós tenhamos sido libertos da absoluta escravidão do pecado, não fomos libertos da sua presença ou influência. E enquanto o pecado estiver em nós, ele procurará recuperar esse domínio sobre nós, sobre todos que aqui estão. Ainda que o pecado não consiga obter esse sucesso nessa tarefa, ele pode tornar a nossa vida muito mais difícil, bem mais dolorosa e menos frutífera. E eu gostaria de fazer uma analogia para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Pense comigo em um prisioneiro que está em um campo de concentração. Pense que esses prisioneiros, em algum momento, eles conseguiram, de alguma maneira, dominar os guardas que ali estavam. Pegaram as suas armas, iniciaram uma guerrilha contra o inimigo. Naquele momento que eles tomam as armas e eles começam a guerrear contra o inimigo, eles estão livres da servidão sob o qual eles estavam aprisionados, mas ainda eles continuam no território do inimigo, em um perigo constante. Assim devem ficar alertas e cuidadosos em seus esforços para escapar dos seus inimigos.
e preparados para se engajar em ações defensivas quando for necessário. Nós temos um inimigo que não cessa de nos fazer oposição. Viver como se isso não fosse uma verdade, irmãos, isso é tolice. Estamos livres do domínio do pecado, mas ele ainda deseja nos destruir. Portanto, nós devemos ficar vigilantes contra esses seus ataques e agir pelo Espírito Santo de Deus para destruir as manifestações do pecado. E é algo que é diário, no nosso corpo e na nossa mente. Veja que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 13: porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificais as práticas do corpo, vivereis. Paulo aqui, irmãos, ele quer nos lembrar que uma vez que nós estamos livres da escravidão do pecado, nós podemos dizer assim, não à tentação. Podemos escolher pecar e com frequência escolher pecar, mas nós não temos necessidade de pecar. Quando nós estávamos em Adão, e assim sob o domínio do pecado, nós não tínhamos escolhas, a não ser pecar, e a cada tentação que aparecia nós pecamos. Claro que não quer dizer que toda vez que uma pessoa não salva, é tentada a cometer adultério, ela comete adultério. Existe uma consciência moral dentro de nós, o que é o certo e o que é errado. Mas qual que é o problema de uma pessoa que está em Adão? Uma pessoa espiritualmente morta. É que por mais que ela tenha essa consciência, e ela fale isso é errado, e ela não peque, de alguma maneira em resposta a esse pecado que ela não cometeu, algum pecado ela vai cometer praticando essa resposta. Mas todavia em Cristo Jesus, nós somos capazes de dizer não ao pecado. E essa é uma habilidade que nós não tínhamos antes da nossa conversão, pois estávamos em Adão, mas agora em Cristo recebemos o Espírito Santo que nos convence do pecado e que nos ajuda em nossas fraquezas e nos capacita a fazer a vontade de Deus. O fato de nós termos morrido para a escravidão do pecado é uma verdade que nós devemos colocar em prática todos os dias da nossa vida. É triste dizer, mas nem sempre tiramos proveito da nossa nova identidade em Jesus Cristo. Como nós vimos em Gálatas, existe uma guerra. A carne, ela continua a lutar contra o Espírito. E frequentemente essa carne, ela domina a nossa vida. É uma guerra. Mas o que então nós devemos fazer? E eu acho muito interessante que quando Paulo, ele fala em Romanos capítulo 6, ele diz no versículo 19, ele fala assim, eu falo como ser humano. Ou seja, Paulo ele compreende. Muitas das vezes nós tentamos fazer aquilo que é bom e quando nós vemos, nós fazemos o mal. Essa é a nossa triste realidade. É uma batalha constante e nós só vencemos pelo poder do Espírito Santo. Só estando em Cristo nós somos capazes de obedecer e de agradar a Deus. Mas então o que nós devemos fazer quando essa carne a todo instante luta contra o nosso espírito? A resposta é que devemos levar esse pecado, muitas das vezes que é específico, que nos domina, para a cruz, e lembrar que Jesus Cristo morreu pelo mesmo pecado que agora nos envergonha. Além disso, Jesus venceu em sua humanidade a própria tentação que nos fez pecar, que nos faz pecar. Cristo ele foi tentado de todas as maneiras, como nós somos. Entretanto, Cristo ele não pecou. Por isso é importante nós considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E isso é contar com o fato de que na morte de Cristo nós não morremos apenas para o domínio do pecado, mas também para a culpa. Jesus ele satisfez de maneira completa a justiça de Deus em relação ao nosso pecado. Já nós não somos inimigos de Deus, mas nós somos filhos. Mas o que dizer da nossa luta com os padrões de pecados persistentes? Sabe aquele pecado que muitas das vezes a gente fala assim, puxa, tropecei de novo no mesmo erro. Eu estou esgotando a paciência de Deus, eu estou esgotando o perdão de Deus. Sabe aquele sentimento, aquela tristeza que você fala assim, puxa, de novo, caindo no mesmo pecado? Ainda assim, irmãos, nós devemos levar esse pecado à cruz em uma atitude de arrependimento e de um coração contrito, sabendo e acreditando que
que não há pecado que esteja além do alcance do poder purificador do sangue de Cristo, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18, olha que coisa linda: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não podemos lidar com o pecado remanescente em nossa vida, se não lidarmos primeiramente com a nossa culpa. E a única maneira de fazer isso é voltarmos de maneira contínua à cruz e olhar para Cristo, carregando o nosso pecado e pagando a pena por Ele com sua morte em nosso lugar. Somos verdadeiramente nova criação em Cristo. A pessoa que nós éramos em Adão morreu. A nova pessoa que somos em Cristo surgiu. Entretanto, parece que a pessoa que éramos em Adão ainda continua muito viva. Não é interessante isso? E nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos que a ideia de palestra motivacional, de mensagens motivacionais, nada mais é do que fazer essa velha natureza em Adão ressurgir. Por isso que quando nós ouvimos uma palavra motivacional, aquilo em um grau nos alegra, nos dá uma sensação de bem-estar. Mas nós somos nova criação em Cristo, e isso é uma realidade. Nós estamos em Cristo, mas essa pessoa que nós éramos em Adão, ela a todo instante ela quer ressurgir. Essa não é, porém, nossa verdadeira identidade em Adão, mas em Cristo. Trata-se dessa carne lutando contra o Espírito. Eu diria que o maior inimigo nosso somos nós, é a nossa própria carne. A nossa verdadeira identidade, igreja, está em Cristo, e é por meio do seu poder aplicado em nós, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos novas criaturas em nossa vida diária, de uma maneira que nós glorificamos ao Senhor. Mas será que nós mostramos evidências de sermos nova criatura em Cristo Jesus? Você já parou para analisar? As palavras do apóstolo Paulo, uma palavra que nós lemos em toda a ceia, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que diz assim: examinem a vós mesmo, para ver se estás na fé, provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados? Essas palavras do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, ela se aplica também a nós, a nossa realidade. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho e prestasse bem atenção. Muitas das vezes nós lemos de maneira superficial, não somos impactados com aquilo que o apóstolo Paulo diz, mas ele fala assim: examinai a vós mesmos, para ver se estás na fé, provai a vós mesmo. Reflita um pouquinho, qual é a nossa atitude relacionada a Deus? Será que nós reconhecemos de bom grado nossa dependência em relação a Ele? A nossa responsabilidade de prestar contas a Deus? Qual é a nossa atitude relacionada ao pecado quando nós pecamos? Vivemos em uma realidade que pecamos. Peço perdão a Deus, mas não sinto mais aquela tristeza. Não existe mais aquele quebrantamento de coração. Será que nós confiamos no sacrifício de Jesus Cristo pelo nosso pecado naquela cruz? Qual é a nossa atitude relacionada à Bíblia? Será que eu confio nela? Será que realmente eu quero crescer no entendimento e na aplicação dela na vida? Qual é a nossa atitude, irmãos, relacionada à oração? Será que nós queremos crescer nesta área? Uma vida de oração? Ou nós estamos contentes em ver a oração como um clamor ocasional, só quando eu preciso, só quando eu preciso de ajuda? Qual é a nossa atitude relacionada aos outros cristãos? Será que eu preciso estar entre eles? Será que eu gosto de aprender com eles?
Ou a verdade é que eu prefiro a companhia e o estilo de vida dos meus amigos que não são cristãos, são ímpios? Reflita um pouquinho. Quem somos nós? Quem é vocês? Quem sou eu? Somos uma nova criação. Se o pecado tem te dominado, eu convido a você a confessá-lo em arrependimento diante de Deus, para que assim você experimente o quanto Deus ele é misericordioso, o quanto o poder purificador do sangue de Cristo é. Quem sou eu? Quem somos nós? Somos nova criação, com um novo coração. Deus tirou o coração de pedra. Agora nós somos libertos do domínio do pecado e nós estamos unidos a Cristo. Irmãos, não sei o que vocês têm passado, não sei qual é a luta constante de vocês, mas eu vi algo muito interessante, não sei quem mencionou, e uso uma ilustração bem interessante. A vida, ela é como uma sinfonia. Existem teclas que alegres e tem teclas que tem notas que são tristes. Independente das teclas que hoje está a sua vida, se nós estamos em uma dependência em Deus, em um Deus que é soberano, eu digo para você, se alegra, porque Ele é o maestro, que não erra a nota e muito menos o tom. Independente da nota que nós estamos vivendo, das teclas que nós estamos vivendo, seja ela alegre ou seja ela triste, confie em Deus. Se você está em Cristo, Deus lhe deu motivo para se alegrar, porque Ele te deu um novo coração. Nós estamos em uma escravidão, dominados pelo pecado, mas se hoje você está aqui, é porque Ele te deu um novo coração. E somente por meio desse novo coração, você foi capaz de sair da sua casa e vir aqui para glorificar o Senhor, para agradar o Senhor. Mas vivemos em um contexto, em uma crise de identidade, que nós não sabemos quem somos. E eu digo para vocês, Cristo nos resgatou. Nós somos lá no início, onde tudo começou em Gênesis. O nosso pai, diria assim, Adão, por meio de Adão, toda a raça humana pecou. Nós somos da semente de Adão. Assim todos pecaram. E se criou um grande abismo entre nós e Deus. Nós éramos inimigos. Mas o Senhor interviu na história humana, porque nós estávamos condenados. E hoje nós podemos dizer que nenhuma condenação há. Porque sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, esse coração de pedra, é em Adão. E olha que coisa linda. Nós temos costume de remendar, de fazer uma gambiarra. Deus, Ele não faz gambiarra. Ele não remenda, mas Ele tira e coloca outro novo coração. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre uma passagem em Colossenses, que diz assim que Deus em seu Filho Jesus, Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Eu acho isso muito lindo e cabe bastante para aquilo que nós estamos abordando. Isso está escrito em Colossenses. Por quê? Porque ali o Paulo usa uma palavra que é a mesma palavra usada para quem faz transplante e também para quem planta, tira de um terreno e coloca do outro. E o apóstolo Paulo ele está dizendo assim que nós estávamos em um império de trevas, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos tirou deste terreno e nos transportou para o império da luz. Ou seja, Deus, o agricultor, Ele nos tirou desse terreno e nos plantou em outro terreno. Nós estávamos em trevas e fomos plantados no império da luz. E é interessante que quando nós pegamos uma planta, cavocamos, tiramos ela de um terreno que muitas das vezes não está fértil,
colocamos, plantamos em outro lugar, essa planta ela vai com raízes. E muitas das vezes nós não compreendemos porque eu, sendo cristão, continuo errando, continuo pecando. Puxa, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Puxa, mas a minha vida é uma vida constante em luta contra esse pecado. E quando o apóstolo Paulo fala isso, eu fico refletindo. Porque Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos tirou de um terreno pecaminoso, nos tirou do império das trevas e nos plantou no império da luz. Ou seja, Ele cavou, nos tirou com as nossas raízes, do jeitinho que nós somos, e colocou. Mas para continuar sermos do jeito que nós somos? Não. Porque o que o agricultor faz? Ele poda. E a todo instante, Deus ele tem trabalhado na nossa vida, porque nós fomos tirados desse mundo, inseridos na sua família. Mas tem muita coisa que Deus tem trabalhado na nossa vida, porque nós viemos com essas raízes. Mas Ele tem podado. Eu acredito que todos aqui já mexeu com planta. Você poda, cuida, e no momento certo, ela dá fruto. Nós estávamos em um terreno, em Adão, sem vida. Sem vida, não tem fruto. Mas Deus interviu na nossa história e nos tirou dessa escuridão, dessas trevas, e nos plantou por intermédio de Cristo Jesus. E por meio da palavra Ele tem nos podado, Ele tem regado, tem tirado algumas folhinhas, tirado alguns parasitas, tem cuidado das nossas raízes, tem tirado tudo aquilo que nós trouxemos conosco no nosso caráter. Alguns já têm dado fruto, outros estão iniciando. Mas nós estamos em Cristo e nós temos um novo coração. E estar nesse solo é não continuar da mesma maneira, mas é ser transformado. E só quem tem vida dá fruto. Quem somos dentro do Senhor? Somos nova criação. E digo mais para vocês: nós vamos continuar lutando, não escravos do pecado, mas contra o pecado que nos seduz a todo instante. Mas nós venceremos, porque Ele venceu. E o maior é o que está em nós do que está no mundo. Jesus Cristo conquistou algo na cruz por nós. E eu gostaria que você refletisse a sua vida, examinasse o seu coração, e que você possa regar da palavra do Senhor, orar, para que os frutos apareçam. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu infinito amor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Estávamos em Adão, Pai. Estávamos em Adão no corredor da morte. E estando em Adão, Pai, nós éramos pecadores em série, aguardando o juízo, a condenação. Mas o Senhor, ó Deus, entrou na história, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para nos justificar. E em Cristo Jesus o Senhor tirou esse coração de pedra
e nos deu um coração. E hoje nós temos vida. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Um véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Um véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Pai, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, Pai. Deus, que o Senhor possa continuar reinando no nosso coração, Pai. Vivemos em dia tão complicado, Deus. Mas que a Tua palavra, Pai, continue nos fortalecendo, nos encorajando, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, continue trabalhando no nosso coração, no coração de cada um que nos assiste, convencendo dos nossos pecados, nos ajudando, ó Pai, nesse processo de santificação, essa busca, Pai. Que possamos, Pai, expressar a nossa gratidão, Pai. Expressar essa nova vida que nós temos no Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Pois estamos em Teu Filho, Pai. Somos membro da Sua família. Somos participante. Que possamos viver um relacionamento, Pai, de maneira diária, constante, de filho. Pai, trabalha em cada vida, Pai. E que nesta nova vida que nós recebemos, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua imensa misericórdia derramada sobre nós. Estávamos sim distantes,
mas o Senhor reconciliou e nós estamos aqui vivos para te glorificar. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.